Estamos a viver um momento histórico. Esta pandemia pôs a nu as nossas fragilidades, as fragilidades da humanidade. Um vírus, não se sabe ainda bem de onde, nem com que características, devastou-nos. Espalhou-se por todo o mundo, causou milhões de infectados, dezenas de milhares de mortos e vai seguramente contribuir para a devastação da economia de todos os países do planeta. Há uns meses seria isto pensável? Este verdadeiro cenário de ficção científica em que passamos a viver desde março? Não seria. Todavia, algumas vozes já vinham chamando a atenção de há muitos anos para os riscos que corríamos de não encarar de frente fenómenos como este da explosão de vírus e da criação de pandemias. Esta pandemia veio demonstrar a incapacidade da nossa organização social para responder a problemas destes. Vejam que não só a resposta da ciência se tem mostrado claramente insuficiente, parece que andamos às apalpadelas, começámos por ter que repudiar as máscaras, não era preciso usar máscaras, agora temos todos que usar máscaras. E, enfim, há um sem número de situações em que temos recebido informações contraditórias, decorrentes, efetivamente, da nossa impreparação para lidar com fenómenos destes e que nos expõem, efetivamente, no mesmo momento em que estamos a pensar em ir a Marte, as dificuldades que temos para combater um vírus com estas características. E a nossa organização social, como é que sociedades tão sofisticadas, de um momento para o outro, não têm máscaras e não são capazes de as pôr no terreno com rapidez? Como se esgotam os desinfetantes e não temos capacidades para os repor com rapidez? Tudo isto foi, de facto, uma grande demonstração das nossas insuficiências e um grande ensinamento sobre a forma como devemos ser humildes. Temos que ter noção das nossas limitações, temos que ter noção das nossas fragilidades e temos, sobretudo, também que ter noção de como estávamos mal preparados para enfrentar fenómenos destes. Bem, a pandemia, oxalá passe depressa. Que lições é que vamos tirar daqui? Vamos querer voltar à velha normalidade? Queremos voltar às mesmas preocupações com que vivíamos até agora? As preocupações, sobretudo, centradas no crescimento económico, um crescimento económico infinito, de uma enorme arrogância, era para crescermos sempre, cada vez com mais bens de consumo, cada um de nós a querer mais casas, mais carros, mais bens de consumo, mais férias em paraísos espalhados por todo o mundo, no quadro de uma globalização cada vez mais intensa. É isso que vamos querer? É isso que vamos voltar a querer? Eu espero que não. E faço votos para que os jovens, todos nós, mas sobretudo os jovens, tenham consciência de que não é este o nosso futuro. Que não é este o rumo que devemos imprimir ao nosso futuro. Que tudo o que se passou com esta pandemia nos dê a humildade de percebermos como, em muitos setores, estavam erradas as nossas orientações, estavam erradas as nossas prioridades. Perguntam, mas então, nesses novos rumos, quais é que são os valores por que devemos lutar? Eu já vos digo, mas antes disso talvez dizer que não há rupturas, não vamos construir um homem novo, não vamos construir uma sociedade completamente nova, claro que não vamos. Há processos de continuidade, nós não vamos cortar com aquilo que é o percurso da humanidade, nós vamos continuar a humanidade. Mas acho que podemos fazer uma agulha, a agulha de afastar-nos dos caminhos que estávamos a traçar e que redundaram na exibição das fragilidades que temos e em escolher novos rumos, novas orientações que melhorem a nossa vida. E quais são os valores que devem, na minha avaliação, claro, presidir a esses novos rumos? Eu, enfim, uma classificação é sempre simplista, mas eu escolheria 4 vetores fundamentais. Em primeiro lugar, o retorno aos valores do humanismo. O humanismo é fundamental. Os valores da cidadania, os valores dos direitos humanos, da democracia, do respeito pelo outro. Isso tem que ser central, tem que ser prioritário. Nós não podemos
viver de tacticismos nessa matéria. Isso tem que ser uma preocupação estratégica para nós. Nós não nos podemos calar quando esses valores, que são valores universais, forem postos em causa. Temos que organizar uma sociedade que efetivamente tenha no seu centro o humanismo e os valores do humanismo. Uma segunda preocupação, um segundo vetor que nos deve orientar o nosso rumo, é o de que nós não devemos viver obcecados pelo crescimento económico. Crescimento e desenvolvimento económico não são a mesma coisa. O desenvolvimento económico deve conter uma componente fundamental da qualidade de vida. O que nós devemos querer é qualidade de vida. Nós podemos ter mais qualidade de vida com menos casas, com menos carros, com menos viagens. Todos nós percebemos isso. Ter tempo para nós próprios. Ter tempo para as nossas manifestações artísticas. Para o nosso relacionamento uns com os outros. Termos tempo para nós próprios. Isso é que nos confere qualidade de vida. E a qualidade de vida, em vez do crescimento económico infinito, deve estar na prioridade das prioridades do novo rumo que devemos imprimir ao nosso desenvolvimento. Um terceiro vetor é a necessidade de valorizar os mais desfavorecidos. Nós temos um mundo em que nos últimos anos víamos agravar o fosso entre os ricos e os pobres, agravar as injustiças sociais, agravar as dificuldades das minorias, dos mais desfavorecidos. Nós temos que inverter isso. Nós temos que colocar as minorias, os mais desfavorecidos, à frente de tudo. Não propriamente para os proteger como se fossem os coitadinhos, mas para os valorizar. Nós temos que valorizar os mais desfavorecidos, nós temos que valorizar as minorias, nós temos que incluir-as todos num projeto de desenvolvimento. E isso é, efetivamente, um setor fundamental. É evidente que até hoje fizeram enormes avanços na justiça social, mas ela não pode ser secundária, não pode ser marginal nas preocupações. Ela tem que ser central. E um quarto vetor é, com certeza, o da defesa do planeta e da biodiversidade. Já fizemos tantos disparates em maltratar o planeta, em maltratar o conjunto da comunidade, porque quando a gente fala da ecologia, não é só a defesa dos animais e das plantas, é de todas as comunidades, das línguas que essas comunidades falam. Nós temos que lutar por uma ecologia que seja uma ecologia planetária, social, comunitária, que defenda o planeta nos seus aspectos físicos, a biodiversidade, mas também a biodiversidade das formas humanas de pensar. Nós temos que cultivar o respeito pelo outro, o respeito pelo dissenso, pela criatividade. É, no fundo, valorizar estas coisas. O humanismo, a proteção dos mais desfavorecidos, a qualidade de vida, a defesa do planeta e da biodiversidade. É um apelo a que tenham presentes estes 4 elementos estruturais que, no fundo, correspondem à síntese da minha mensagem, que eu quero partilhar convosco. Para terminar, uma referência à situação portuguesa. Nós vivemos na Europa, hoje estamos confrontados perante uma chuva de milhões que se anuncia. É bom que venha o dinheiro e é bom que a solidariedade europeia se manifeste. Mas atenção, nós temos muito mais experiências na história de Portugal de situações em que vieram fundos fáceis e as coisas não correram bem. Olha o que se passou no século XVI em Portugal, olha o que se passou com o ouro do Brasil, olha o que se passou com alguns fundos comunitários que desbaratamos. Nós temos que olhar para a Europa não apenas como um milheiro onde vamos buscar dinheiro, mas como uma construção democrática onde nós nos devemos inserir como pleno de direito, aprofundando a democracia e contribuindo também para a construção na Europa de um novo espaço em que aqueles valores sejam respeitados. A Europa não é apenas o sítio onde vamos buscar dinheiro. A Europa tem de ser o local, a área geográfica onde nós nos inserimos, construímos um conjunto nesta diversidade riquíssima e fabulosa que é a da Europa, mas onde cultivamos aqueles valores, os valores do humanismo, os valores da proteção, da valorização dos mais desfavorecidos, da qualidade de vida e da defesa do planeta e da biodiversidade.